Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês todos e abençoe com a meditação da sua santa palavra neste exato momento. Com licença. Muito bem. Então, nós queríamos meditar com vocês sobre o livro de Daniel. Daniel capítulo 3 especificamente, que mostra a grandeza do que é servir a Deus, a glória, o poder de servir ao Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo. Olha só essa história, você já deve conhecer, claro, mas muita gente não conhece, então nós vamos ler o texto. É longo, mas vale a pena ouvir e prestar bastante atenção. Diz o texto, capítulo 3 de Daniel: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura. 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Muito grande essa imagem, né? E ordenou que a pusessem na planície de Durá, uma província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Imagine você, hoje, o presidente do Brasil mandar construir uma estátua enorme do tipo dessa aqui. Como acontece no carnaval, eles constroem imagens enormes no carnaval e saem pelas avenidas desfilando e adorando e dançando e tal. Ora, e o presidente obrigou que todos os governadores, prefeitos, os deputados, os senadores, os vereadores, os magistrados, todo mundo viesse e se curvasse perante a imagem que ele havia construído. E todas as autoridades da Babilônia vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Muito interessante isso aqui, os detalhes são importantes. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em alta voz: povos de todas as nações, raças e línguas, que é o que eles estão planejando fazer para a vinda do anticristo, que está na iminente aparecimento dentro de pouco tempo. Então, ele disse: quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, eu não vou repetir aqui tudo. Pense uma escola de samba, Unidos do Inferno, por exemplo, a escola carnavalesca Unidos do Inferno. Então, Unidos do Inferno trouxeram flautas, cítaras, tamborim, mulheres seminuas e até nuas, e homens e etc., uma bagunça desgraçada. E todos estavam festejando em nome do amor, em nome da amizade, em nome da emoção, em nome da bagunça. E todo mundo foi. E disse mais, o rei Nabucodonosor, para todas as autoridades, todos os povos, as nações, raças e línguas, disse: olha, quem não se ajoelhar
e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, quer dizer, logo que a banda, aquela enorme banda carnavalesca, Unidos do Inferno, começou a passar, todas as pessoas, governadores, prefeitos, os deputados, os magistrados, as pessoas mais importantes, os mais ricos, etc. Toda a sociedade estava ali concentrada para ouvir a banda Unidos do Inferno passar e se curvar, se ajoelhar perante a imagem que o Nabucodonosor fez. Muito bem, eles estavam fazendo isso, obedecendo à risca o que Nabucodonosor mandou fazer. Porém, foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Naquela altura, os judeus eram como os cristãos verdadeiros de hoje, os leais, os fiéis a Deus, os verdadeiros servos de Deus. Isso é importante você não esquecer, porque tudo isso tem a ver com a fidelidade e lealdade dos que eram fiéis a Deus, como na época havia, mesmo na Babilônia, os judeus fiéis a Deus. Então, o que aconteceu? Os judeus, ou melhor, no momento em que foi dada a ordem, então veio os astrólogos e disseram para o rei: olha, rei, o senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som, ou melhor, vou diminuir aqui a coisa, quando a banda Unidos do Inferno passar com a estátua que o senhor mandou erguer, de 27 metros de altura, o senhor disse que quem não obedecer, quem não se ajoelhar perante essa imagem, quem desobedecer essa ordem, seria jogado na fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, chamados Sadraque, Mesaque e Abdenego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor. Quer dizer, não prestam culto à banda carnavalesca Unidos do Inferno. Nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou construir. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles foram levados até o rei. E lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus? E ele disse: é verdade que nós não cultuamos a estátua que o Senhor mandou fazer. É verdade. Aí, novamente, o rei Nabucodonosor, imperador, será que agora, nesse momento, será que vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que começar, logo que a banda Unidos do Inferno passar? Se vocês não fizerem isso, serão jogados na mesma hora na fornalha acesa. Aí Nabucodonosor acrescentou: e eu quero ver quem é o Deus que os poderá salvar. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. A pergunta de Nabucodonosor àqueles homens fiéis, aqueles 3 homens fiéis. Eu quero ver quem é o Deus que poderá salvá-los da fornalha acesa. Aí
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, olha só, presta atenção, ó rei, olha só, que insulto, ó rei, nós não vamos nos defender. Olha que confiança, que fé confiante, hein? Olha só, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, olha que tipo de fé, o Senhor pode ficar sabendo que nós não prestaremos culto ao seu Deus. Nós não vamos nos curvar perante essa banda Unidos do Inferno, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou construir. Olha só, isso foi realmente um insulto violento ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele estava ali diante de toda a nação, os principais governadores, prefeitos, deputados, senadores, magistrados. E esses homens, esses 3 homens, insultaram, essa é a minha forma de ver, insultaram Nabucodonosor, dizendo, nós não vamos nos curvar perante a banda Unidos do Inferno. Nós não vamos nos curvar. E mesmo que nosso Deus não nos salve, nós vamos manter-nos firmes, porque nós não nos curvamos aos deuses desse mundo. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso ainda muito mais com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. Quer dizer, eles estavam, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam a rigor, porque a festa era do rei. Então, os soldados mais fortes vieram, amarraram os 3 homens fiéis, com as suas roupas, chapéus, etc., e os lançaram na fogueira, ou dentro aquele lugar onde estava o fogo aceso 7 vezes mais. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. As labaredas mataram os soldados. E amarrados, aqueles 3 homens caíram dentro da fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, não foram 3 os homens que amarramos e julgamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Olha só, veja, minha amiga e meu caro amigo, que quando a gente manifesta uma fé sólida,
uma fé que está fundamentada na palavra de Deus, não é fundamentada numa religião, não é fundamentada numa denominação, não é fundamentada numa filosofia, não é fundamentada numa tradição, não. Quando a fé está alicerçada na palavra de Deus, então, quando vem a pandemia, ou quando a banda, ou a escola de samba Unidos do Inferno passa, ou passar, com aquela imagem de 27 metros de altura, mais de 27 metros de altura, e todo mundo se inclinando, todas as autoridades, todo o povo, todo mundo, todas as nações que compunham o reinado da Babilônia, estavam lá, curvados, ajoelhados, reverenciando a banda Unidos do Inferno. Quando aconteceu isso, quando acontece isso, que todos se inclinam, é normal, é moda, todo mundo se inclina àquela safadeza, aquela pilantragem, desculpa a expressão, mas não tem outra palavra para dizer. A verdade é que esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que você vive, você que está me assistindo aí, que eu vivo, nós vivemos. Nós temos no mundo dois tipos de pessoas. Os que são de Deus, que são os da fé, a fé sólida, e os que não são de Deus, os que têm uma fé sentimento, uma fé emotiva, uma fé sensacionalista, aquela fé que diz que crê em Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas na verdade está faltando tudo. Essa é a realidade. Então, esses dois tipos de pessoas são provados, esses dois tipos são provados diante de Deus, diante da pandemia. De um lado está a banda Unidos do Inferno, do outro lado está a palavra de Deus, do Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Israel. A quem você vai obedecer? A quem você vai se inclinar? Para quem você vai se ajoelhar? Se você não se ajoelhar para os deuses desse mundo, os deuses de pau, de pedra, de metal, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pernas, mas precisam ser carregados pelos outros. Se você não ouve esses deuses, ou melhor, não se inclina perante esses deuses, então você vai ser degolado, você vai ser jogado na fornalha acesa, você vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser odiado, vai ser criticado, vão fazer uma enxurrada de notícias falsas, fake news sobre você. Você vai ser odiado com todas as forças, com a fúria do inferno. Mas também você pode ter certeza que, se por acaso você é fiel a Deus, Deus desce do trono dele e vem andar com você na fornalha, dentro da fornalha. Foi isso que aconteceu. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, desceu e foi andar na fornalha junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então Deus honra os que o honram. Você não o vê, você não o sente, você não o toca, mas você tem a fé na palavra dele. Você confia na palavra dele. E então você não se inclina perante a banda Unidos do Inferno, nem com todos os que com eles estão. Porque você é fiel, é leal a Deus. Essa é a história que nós estamos vendo aqui, está escrito na Bíblia, aconteceu, isso é um fato, uma realidade, aconteceu na época da Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, na época de Sadraque, Mesaque e Abdenego, além de Daniel,
Aconteceu. E que tem acontecido nesse mundo nos dias atuais com a pandemia. A pandemia está por aí. Está andando, correndo à solta e destruindo muita gente. Destruindo muita gente. É claro que quem tem a sua fé alicerçada na palavra de Deus, assume essa fé, essa pessoa vai prevalecer, porque o Senhor Jesus desce e anda com eles durante ou pelas cidades, e a pandemia não chega a essa pessoa, ou melhor, não chega aos seus fiéis, que confiam, que manifestam uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Obviamente que tem aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus, são fiéis, são leais, mas por questões de debilidade, por questão de uma fé mais tênue, uma fé mais, digamos, emotiva, muitas pessoas acabam sofrendo as consequências da pandemia. Não quer dizer que elas não tenham fé, elas têm fé, mas não têm a fé do tipo da fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que confrontaram o rei da Babilônia, mesmo exercendo cargos altíssimos, sendo reconhecidos por eles como autoridades do reinado de Nabucodonosor. Mas eles não se inclinaram perante aquela escola de samba Unidos do Inferno. Não se inclinaram. E porque não se inclinaram e sujeitaram e correram o risco de serem mortos, eles não se sujeitaram. Então Deus veio ao encontro deles e andou com eles na hora em que foram jogados na fornalha, porque eles estavam ali na fornalha por conta de serem fiéis, leais a Deus. E Deus, por conta dessa honra que eles estavam lhe prestando, então Deus os honrou com a sua presença. E aí fica determinado aquela palavra que Deus falou com o sacerdote Eli, dizendo: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão também desprezados. Então, você tem aí uma clara e inquestionável expressão de fé viva no Deus vivo. Essa é a grande realidade. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 judeus super leais, fiéis a Deus. E por isso eles foram honrados com a presença do Senhor Jesus, que desceu ali onde estava, dentro da fornalha, para que as chamas da fornalha não viessem queimar nenhum fio de cabelo deles. Então, olha só, por conta dessa fé, diz o texto que quando o rei se aproximou da porta da fornalha, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos, olha só, servos do Deus Altíssimo. Ele reconheceu, Nabucodonosor reconheceu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos do Deus Altíssimo. E disse-lhes: saiam daí e venham cá. E os 3 saíram. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo de sua cabeça. As roupas não estavam queimadas e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. É muita força, é muito poder, é muita fé, né? Então, determinou Nabucodonosor que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. O próprio Nabucodonosor reconheceu
a grandeza de Deus, por causa do testemunho leal, fiel de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os servos do Deus Altíssimo. Então, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja louvado. Ele enviou o seu anjo, que é Jesus, e salvou os seus servos que confiam nele, enviou os seus servos que confiam nele. Olha a diferença dos servos para os servos. Esses servos eram com letra maiúscula. Muitos outros, a maioria deles são servos com letra minúscula. Eles não cumpriram, olha só, Nabucodonosor dizendo, eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Veja, amiga e amigo, que então Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda muito superiores aos que eles já tinham até então. Então você verifica que a fé é assim. A fé é isso. A pessoa é fiel tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Eles tiveram fé durante todo o tempo para serem colocados em lugares de destaque no império de Nabucodonosor. Mas também tiveram fé para enfrentar e confrontar o próprio imperador, o próprio rei Nabucodonosor, negando-se a se inclinar perante a banda ou a escola de samba Unidos do Inferno. Essa é a realidade. É o que está escrito: quem não é por mim, como Jesus falou, é contra mim. Quem não é por nós, é contra nós. Qual é a sua fé, minha amiga e meu amigo? Você talvez esteja vivendo num ambiente de trabalho justamente como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Todo mundo se inclina perante a banda Unidos do Inferno. Você não. E por você não se inclinar perante a banda Unidos do Inferno, quando ela passa, então você é maltratado, é injustiçado, é odiado, fazem bullying com você, zoam com você, com o seu nome, riem de você, você é chacoalhado, todo mundo fica gozando você. Eu me lembro que isso aconteceu comigo quando eu estava lá na loteria, eu trabalhava na Loterja, no estado do Rio de Janeiro. Quando todos os meus companheiros, chefes, todo mundo me gozavam por causa da minha fé em Jesus. É muito legal isso, muito legal. A gente sofre, a gente geme, mas a gente não deixa de forma nenhuma a nossa fé de lado, a nossa confiança, a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso temor àquele que nos salvou. E só quem tem o Espírito de Deus, tem uma fé como essa, porque o Espírito Santo é o Espírito da fé inteligente, da fé arrojada, da fé que não se curva perante nenhum Deus ou deuses desse mundo, que não se curva perante nenhuma imagem de pau, de pedra, de metal, de ouro, de prata, seja lá o que for. Não se inclina, porque são deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pernas, mas não andam, precisam das nossas pernas. Olha, como é que pode um Deus de gesso, de pau, de pedra, de metal, ter
condições de salvar alguém que depende das suas próprias pernas, que depende da própria perna para poder se locomover, da perna dos seus adoradores. Quer dizer, um Deus inanimado, os deuses desse mundo. Então, amiga e amigo, pense nisso, raciocine na sua fé. Talvez você seja uma criatura fiel, fervorosa na sua religião, na sua religiosidade, mas a sua fé não dá para confrontar uma situação dessa. Aí você acaba se inclinando perante a banda ou a escola de samba Unidos do Inferno. E por isso, quando vem uma pandemia, ela pega em cheio e leva entes queridos, e leva pessoas inocentes, mas é assim que acontece. Aquele que me honra, eu também honrarei. Aquele que me despreza, também será desprezado. É assim a lei de Deus, assim é a graça de Deus, assim é a fé em Deus, assim é o que está escrito, assim é o que acontece, seja no Antigo Testamento, aconteceu no Antigo Testamento, acontece no Novo Testamento, acontece nos dias de hoje. Quem me honra, disse o Senhor, eu honrarei. Quem me despreza, eu também desprezarei. E na hora do vamos ver, da dificuldade, a pessoa fica desesperada, não sabe o que fazer. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, infelizmente. Mas aí nós temos uma belíssima, extraordinária lição para os que têm uma verdadeira fé e um despertamento para aqueles que têm uma fezinha. A mesma fé que joga no bicho é a mesma fé que tem em Deus. Infelizmente, desgraçadamente, mas essa é a realidade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você pode ler isso no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3. Você vai gostar. Deus abençoe.